Nós vamos falar hoje a respeito dos percursos 1, 2, 3 e 4, tá? Como revisão aí para a prova de recuperação, ok? E lá na página 14, lá no percurso 1, está falando sobre os continentes e os oceanos, certo? Mas para eu começar a falar a respeito disso, é importante a gente relembrar a respeito da formação dos continentes. Então, só um minutinho que eu vou começar a compartilhar aqui, pessoal, o material. Só um minuto. Dá para vocês verem? Por favor, me dá o retorno. Ou pelo chat, ou Sim, sim. responda. Sim? Felipe, dá para você ver? Ok, Felipe? Sim, ok. Vamos lá, então. O que nós vamos ter aqui? O percurso 8, ele vai estar falando, o percurso 8, não, desculpa, o percurso 1 vai estar falando a respeito do quê? Da formação dos continentes aí e dos oceanos aí, ok, pessoal? E ele fala, no primeiro momento, sobre a deriva continental, onde eu vou ter apenas um continente, certo? Chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, nós vamos ter o quê? A separação desses continentes até chegar ao formato que nós temos hoje, ok? Bom, e eu vou ter indícios dessa formação aí, certo? Dessa deriva continental, lá por volta de 1915 e 1920, onde Alfred Wegener vai propor a deriva, certo? Continental. E como que ele chegou a essa conclusão dessa deriva continental? Porque ele observou a presença de fósseis e a configuração do mapa mundi, certo? Só que, no primeiro momento, essa teoria da deriva continental ela não foi muito aceita, por quê? Porque não tinha como comprová-la, certo? Só pelos fósseis e pelo formato dos continentes, não tinha como comprovar realmente essa teoria. Só em 1960 que vai acontecer o quê? A comunidade científica que vai aceitar a teoria da tectônica de placas continentais, ok? A tectônica de placas, né? Então, nós vamos ter o quê? Que daí começa, através de 1960, da comunidade, do estudo da comunidade científica, é possível observar o quê? É possível observar que os continentes começam a explicar que os continentes eles vão se afastar, certo? Então, além do indício da presença de fósseis, da configuração do mapa mundi que foi visto lá em 1915 e 1920, agora em 1960 essa teoria ficou mais bem elaborada, certo? E é possível agora demonstrar que os continentes vão se afastando, ok? Bom, outro detalhe que eu tenho aqui é que a América e a África vão se afastar de 8 a 10 centímetros por ano, certo? Então, através de 1960, através da comunidade científica de estudos, certo? Feito dos continentes, é possível observar que nós vamos ter o quê? Movimentos que as placas vão se chocar, que elas vão se encostar, que elas vão se separar, certo? Então, vai acontecer o quê? Movimentos divergentes de separação e movimentos que são chamados de movimentos convergentes de choque de placas tectônicas, ok? Alguma dúvida até aí? Tanto o Felipe quanto o Igor. Alguém me responda? Não, tô com dúvida não. Não? Beleza. Felipe? Certeza? Tá tudo tranquilo? Posso continuar, né? Pode. Beleza. Então, como nós já falamos a respeito da deriva continental entre 1915 e 1920, a comprovação dessa teoria lá em 1960, um estudo mais detalhado, daí agora nós podemos falar sobre dois critérios que estão lá na página 14, falando que são critério geográfico, geológico e histórico-cultural. Igor, faz a leitura para mim, por favor, do critério geográfico geológico, que está aqui, ó, na tela aqui, Igor.
A página 14? Eu não tô conseguindo Não aqui, enxergar meu direito. amor, ó, Ah, na tá. tela. Então Tá? Pode só falar. vou aumentar a tela aqui rapidão, porque eu não tô Beleza, conseguindo enxergar direito. Eu tô no celular, mas dá pra ver do mesmo jeito. tranquilo. Ixi, parou. Ah, tá. O critério geológico e geográfico, não, geográfico e Isso, é isso aí geológico, mesmo, isso. leva em conta a distribuição das massas continentais, existindo 4 continentes. O Euro-Afroasiático, o americano, o da Oceania, o Antártico. Beleza, Só? então esse critério, só um minutinho que você já leu o histórico-cultural. Quando eu falo desse critério geográfico-geológico, eu estou falando da distribuição das massas continentais, certo? Eu vou estar falando do aspecto físico dos continentes. Por isso que é chamado de geográfico-geológico. O critério histórico-cultural agora, Igor, por favor. Considera? Tá, vou ler. Calma aí, rapidão. É que agora. Deu Critério, certo? critério histórico-cultural. Isso. Considera a história dos povos e suas culturas, línguas, religiões e costumes. O continente Euro-Afroasiático subdivide-se em 3 continentes: Europa, África e Ásia. O critério histórico-cultural é o mais utilizado, pois a importância dos povos e países é o maior do que os fatores naturais. Beleza, então, quando eu falo do critério histórico-cultural, eu estou falando da história desses povos, certo? Eu vou estar falando que existem 6 continentes, ok? E é o mais utilizado. Então, eu vou ter 2 tipos de critérios para falar dos continentes. Eu vou ter o critério geográfico-geológico, certo? Onde eu vou levar em consideração a distribuição das massas continentais, certo? E o critério histórico-cultural, onde eu vou levar em consideração todo o processo histórico, a cultura, a religião, os costumes, certo? E o critério histórico-cultural é o mais utilizado, onde vai dividir o quê? Nós vamos ter uma divisão em 6 continentes aí, ok? Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Felipe, tá tranquilo? Beleza, ok. Bom, daí nós vamos ter lá na página 16 falando sobre a questão da importância aí dos oceanos. E por que os oceanos são importantes? Alguém sabe me dizer? Não faço a mínima ideia. Bom, primeira coisa, Felipe, você sabe me dizer Ô, qual a importância professora, dos oceanos? Ah, eu, eu tenho uma pergunta. O povo tá falando que a água do mundo tá, tipo, a água potável do mundo tá acabando. hum. Mas, assim, existe como filtrar a água do oceano para ela ser consumível. Por que ninguém faz isso? Porque, Bom, pode falar, pode falar. porque nós vamos ter o quê? Técnicas altamente caras, certo? Hum, E o ser humano vai fazendo o quê? Ele vai tentando com o recurso que ele tem, certo? Por isso que vai, como é que eu vou te dizer? Esse processo que, né, quando a água do mundo está acabando e tal, o que que acontece? Não é que ela está acabando, mas nós estamos destruindo as suas fontes naturais, com toda essa entendi. degradação que nós temos, ok? Então vamos Sim. lá. Ô, professora, Continua aí. é rapidão, um detalhe. Se você for parar pra pensar, a Hum, água que tinha na época dos dinossauros. Não, a quantidade que tinha na época dos dinossauros é a mesma de hoje em dia. Então, certo. só supondo que pra você transformar essa água não potável em potável, fosse um custo barato, tipo, valer a pena, entre aspas. Mas ia ser muito bom porque a quantidade de água nunca baixou nem aumentou. Só água Isso, potável. isso. E o que que vai acontecer, Igor? Existe o quê? Nós temos o crescimento da população, né? Então, o que que acontece? Quando nós temos esse aumento da população aí, nós vamos ter ações que o homem faz para a sua sobrevivência, onde degrada a questão da água. Poluição do lençol freático, poluição das águas, ok? Então, tudo isso vai o quê? Vai fazendo com que vai degradando esse meio ambiente aí, beleza? Bom, alguém de vocês sabe me falar a respeito dessa importância dos oceanos? Não faço a mínima ideia. Beleza. Primeira coisa, eles vão banhar os continentes, certo? Se vocês Uhum. quiserem anotar aí no cantinho, banham os continentes, certo? Qual outra importância dos oceanos? O que, que nós vamos ter? Questão de navegação,
transporte, certo? Ok, gente? Bom, então essas são o quê? A importância, né? Que eu posso falar. Então, eu tenho para banhar os continentes, navegação, transporte, ok? A circulação de passageiros, circulação de cargas. Então, essas são as importâncias com que eu tenho em relação à questão das águas aí, ok, pessoal? Dúvida até aí? Vai anotando Não, aí, puxando a setinha aí tô do anotando. lado, ok? Anota aí. Tá anotando, Felipe? Beleza. Bom, o percurso 2 vai falar o seguinte: o que, é que nós temos aqui no percurso 2? Estado, nação e outros conceitos. O que significa aí? Aqui eu estou falando a respeito da organização, certo? Eu tenho como é que fala? A definição de Estado, a definição de nação, de território, de governo e de povo. Vocês podem perceber aqui, pessoal, que eu coloquei aqui as imagens todas relacionadas com o que nós vamos ler agora. Eu gostaria que você começasse a ler para mim, Igor, lá no livro agora, página 18, no Tá percurso bom. 2, página 18. Estado. O que Tá, significa Estado? vou abrir aqui Aí já. vai ter duas diferenciações, certo? Uma falando com a letra maiúscula E alta e minúscula. a com a letra minúscula. Então vamos lá. Estado. A palavra Estado vem do latim status, que significa posição, ordem e condição. Em seu sentido político, a palavra Estado, escrita com inicial maiúscula, corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Toda organização tem soberania sobre o território nacional, soberania interna e independência em relação à ordem internacional, soberania externa. Como exemplos, podemos citar o Estado brasileiro, o argentino, o boliviano e o francês. Pode ler, Beleza, pode. só um minutinho Tá. agora. Quando eu falei de Estado com a letra maiúscula, olha lá, a primeira imagem que eu coloquei aqui, ó, organização do espaço do Estado brasileiro, certo? Estado com a letra maiúscula significa o quê? Significa posição, ordem, condição, organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Pode continuar aí para mim, por favor, Igor. Escrita. Tá, escrita com inicial minúscula corresponde à divisão política e administrativa de alguns estados. É o caso do Brasil, cujo estado está dividido em unidades políticas, não, em unidades Políticas. políticas administrativas denominadas estados, como Amazonas, Espírito Santo, Bahia e além do Distrito Federal. Beleza, Entretanto, então, só um minutinho. Então, quando eu falo de estado com a letra minúscula, eu vou ter o quê? Eu vou ter os estados, por exemplo, estado de Goiás, certo? É a divisão dentro do território, onde eu vou ter divisões em partes menores para melhor administrá-lo aí, certo? Então, vai ser a forma de organizar. Eu vou ter um estado maior, que é o estado brasileiro, certo? Que nós acabamos de ver, escrito com a letra maiúscula, e eu vou ter o quê? Estados, certo? Que vão compor esse estado maior aí, certo? Por exemplo, estado de Goiás, estado do Paraná, deixa eu ver aqui, qual outro? Estado do Amazonas, certo? Estado da Bahia, ok? Rio de Continua aí, Janeiro Igor. também? Entretanto, continua. Entretanto, Não, calma aí. Entretanto, há estados em que as unidades político-administrativas internas recebem outros nomes. Por exemplo, na Suíça, o estado é dividido em cantões, enquanto a Argentina e na Rússia ele é dividido em províncias e repúblicas, respectivamente. beleza, vamos lá. Agora, Felipe, lê para mim, país. Tá. País. A palavra país vem do francês país, que por sua vez vem do latim pagenes, e pagos, que significa o pequeno povoado. A aldeia indica o território de uma ela indica o território de uma aldeia. Sim. Frequentemente, o termo país é usado como sinônimo de estado. Pode continuar. País. Eita, Felipe. fechei o microfone. País. Frequentemente, o território país é usado como sinônimo de estado. Entretanto, há distinção entre eles. País refere-se ao território de um estado, enquanto o estado, por sua vez, corresponde à instituição que exerce poder sobre um território e sua população, dirigindo-se e organizando a vida social.
Beleza, olha lá, o que nós vamos ter então? Refere-se ao território de um estado. Então, o país vai se referir ao estado de um território, certo? Olha lá, e o estado é o quê? É a instituição que vai exercer poder sobre o território e sua população, organizando a vida social. É o que nós vimos aí na primeira imagem. Quando eu falo Estado brasileiro, olha lá, nós vamos ter o quê? Corresponde a condição de ordem, posição, organização política, administrativa, as leis que essa população tem que seguir. Quando eu falo do Estado com letra minúscula, eu coloquei na segunda imagem aí, ó, todos os estados brasileiros aí, gente. Esses estados estão escritos com a letra minúscula aí, é o estado, certo? O conjunto desses estados aí vai compor o quê? O estado brasileiro, ok? Olha lá, quando eu falo de país, olha lá, refere-se ao território de um estado, enquanto estado, entre aspas, por sua vez corresponde à instituição que exerce poder sobre um território. Olha aí a terceira imagem aí, ó, certo? Então nós vamos ter a questão desse país aí, ó, com todas as bandeiras aí sendo representado. Agora, palavra nação, quem vai ler sou eu. A palavra nação vem do latim, lá na página 19, pessoal. A palavra nação vem do latim, que significa nascido. Assim, ela nos dá a ideia de que nação consiste em um agrupamento social unido por um passado histórico comum e que deu origem a uma identidade cultural. Então, a primeira coisa que vocês vão riscar aí? Puxar na frente da nação aí. Essa nação precisa ter uma identidade histórica. Escreva aí, puxa, identidade histórica, puxa uma setinha aí. Os membros de uma nação têm características comuns relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. Quando ocupam um território e se organizam politicamente, dão origem a um estado ou estado-nação, certo? Então, olha lá, para ser uma nação, eu preciso ter uma identidade cultural, certo? Outro detalhe, os membros dessa nação, eles têm o quê? Eles têm que ter características em comum, relativas a quê? A costume, língua, religião, tradição, crenças e valores. E eles vão ocupar o quê? Vão ocupar um território que vai se organizar politicamente e dão origem a um estado. Riscaram aí a questão da nação? Pode riscar ela todinha, gente, no primeiro parágrafo aí. Já. Beleza. O que nós vamos ter aqui agora, quando eu falo de território? Quem pode me dar um exemplo de território? Professor, eu não faço a mínima ideia. Então, vamos lá. O que nós vamos ter? Território, lá na página 20, está falando o seguinte: território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. Olha lá, a primeira imagem que está aí, está falando aqui, organização do espaço brasileiro. Então, eu vou ter aqui, olha lá, vou ler de novo. É a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. O Estado brasileiro aqui, ó, sobre esse território aqui, ele exerce o quê? Soberania, certo? E o território, ele tem que ter o quê? Fronteiras. Ele é delimitado por fronteiras. Olha lá. Vamos ler novamente. A palavra território vem do latim, que significa terra. O território é a porção da superfície terrestre sobre a qual o Estado exerce soberania. É a base física do Estado. Além do território continental, compreende os espaços aéreo, a ilhas, o mar territorial. O território de um Estado é delimitado por fronteiras que precisam ser reconhecidas por Estados vizinhos. Existem casos de discussões de disputas entre estados por determinados territórios, o que dificulta a definição de suas fronteiras. Bom, quando eu falo de território, pessoal, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o pai de vocês foi lá e comprou um lote, certo? O que é o lote? Quem sabe me responder? Lote seria um bloco de terra dentro de um bloco de terra. Tipo isso. Pedaço de terra, tá. Um pedaço de terra. Só que a partir do momento que ele comprou, o que é isso? O que significa isso? É a propriedade dele. É a propriedade. É o território dele, concorda comigo? Sim. Sim. É o território dele, beleza. Só que qual é o segundo passo depois que ele comprou esse lote? O que ele tem que fazer?
Geralmente eles se constrói casa, mas Antes de pode. construir a casa. Ele põe muro? Aham. Quando ele comprou esse território para ele, primeira coisa que ele fez, ele delimitou as Ah, fronteiras. sim. Certo? Por quê? Porque se ele não delimitar a fronteira, ele precisa proteger a sua fronteira. Vai que vem um vizinho mais esperto e entra e coloca uma cerca além do território do vizinho. Ele vai, como é que eu vou falar para vocês? Ele entra na terra que pertence ao seu pai. Você está entendendo? Por isso que nós vamos ter o quê? O território é necessário que tenha o quê? Fronteiras, certo? Por Uhum. quê? Porque ninguém vai ser o quê? Vai perder pedaços de terra. Por isso, vigiar as fronteiras. Então, para ser um território que significa terra, é preciso também ter fronteiras, ok? Então, por que eu dei o exemplo do lote? Porque o lote ele vai significar o quê? Eu tenho um território, certo? E eu preciso vigiar esse território. De que forma que eu vou vigiar esse território? Eu vigio através das minhas fronteiras. Então, eu construo um muro, certo? Vigiando a minha fronteira, para que Coloca a câmera às ninguém... vezes também. Oi? Coloca a câmera Sim. às vezes. Isso, para quê? Para eu vigiar as minhas fronteiras, para que ninguém o quê? Invada esse meu território. Dúvida até aí? Não, Não. tá, Nuda, tá tá, tranquilo? tá de boa. Beleza. Bom, olha lá. Fala aí para mim, Felipe, página 20, povo. O que significa povo? Tá. A palavra povo vem do latim populus, que significa grande número de pessoas. Juridicamente, o povo corresponde à totalidade de pessoas que habitam determinado território, ou conjunto, de indivíduos que formam um Estado. Assim podem dizer o povo brasileiro, povo paraguaio, povo chinês e povo alemão, etc. Beleza. Quando a gente fala do povo brasileiro, olha lá, é necessário que ele tenha um determinado território, certo? Então, o povo brasileiro ele tem o território e além dele ter um território, ele faz parte do Estado brasileiro, porque tem uma organização aí de leis. E esse Estado brasileiro, ele é composto pelos estados, certo? Nós vamos ter que vamos voltar lá, olha lá, ó, é uma divisão. Quando na segunda imagem aí está mostrando a divisão política administrativa dos estados. Então pegou o todo e dividiu em porções menores para melhor administração aí, ok? Bom, governo agora, Igor. A palavra governo. Beleza. Em qual página? Na 20? Página 20, Igor. Tá Onde nós bom. estamos. Vamos lá. Governo ou território? Governo. Ah, tá. A palavra governo tem origem da palavra latina governare, não sei se tá, que significa conduzir, dirigir, administrar. Governo é assim, a organização que tem a responsabilidade de administrar um país, estado, província, município, região, etc. Beleza. Então, o governo ele tem a função dentro do Estado de fazer o quê? Organizar, administrar esse país, certo? Ok, pessoal? Tem dúvida aí? Não. Dúvida? Não? Não. Não. Felipe, tá tranquilo? Ô, Beleza. professora, Oi. um tesoureiro, ele cuida do dinheiro, não é? Isso. É como se fosse um estado, só que você não cuida de país, você cuida de dinheiro, que é a única coisa que você cuida. Ok, vamos lá. Percurso 3 agora. O que nós vamos falar sobre o Que percurso página? 3 aqui? Alguém sabe me dizer o que é regionalizar? Tá dando para vocês verem que eu aumentei a imagem? Da, Tá dando para Sim. ver? Bom, o que Posso? nós vamos ter? Lembra do exemplo que eu dei falando a respeito de regionalização na sala de aula ou não? sim, eu lembro. Não, eu Sobre a lembro. pizza? Ah, Sim. sim. Bom, então o que é regionalizar? Primeiro eu vou ler o conceito de regionalizar, daí depois nós vamos falar da pizza, que daqui a pouquinho dá fome, né? Porque já são 3h30. Então vamos lá. O que é regionalizar? É dividir o espaço, certo? Olha lá. Estado, país, continente ou todo mundo em regiões. São partes de um todo que possuem traços comuns. Olha lá. O que significa regionalizar? Eu pego o todo e divido em partes menores para melhor administração, certo? Então, quando eu falo, voltando aqui, ó, na imagem aqui, ó,
dessa segunda imagem aqui, ó, que tem o território brasileiro com todos os estados, certo? E aqui do ladinho eu coloquei a legenda, tem a legenda nesse mapa aqui, ó. Peraí, deixa eu só tirar ele daqui. Aí. Tem a legenda aqui nesse mapa demonstrando que o território brasileiro foi dividido em 5 regiões, certo? Essas regiões são compostas por esses estados. Por que é feita essa regionalização? Para melhor administração. Então, eu peguei todo o território brasileiro, dividi em partes menores para melhor administração. Isso é regionalizar. Tem dúvida aí, pessoal? O conceito de regionalizar? Eu entendi, pelo menos. Não. Fala, Felipe, tem dúvida ou não? Não, entendi. Entendeu? Então tá, eu pego todo e divido em partes menores. Como eu dei o exemplo para vocês em relação à questão da pizza. A pizza ela é o todo, certo? Quando ela é feita. Quando chega para a gente lanchar, fazer o nosso lanche, né? Jantar, o que acontece? Quando ela chega, que você abre a pizza, o que acontece? Você vai perceber que ela está toda dividida. Certo? Isso é uma forma de quê? De melhor administrar o todo, certo? Quando você sai, o que acontece? Por exemplo, eu vou numa pizzaria. Então, você chega lá, pede o tamanho da pizza X para que dê para todos comerem, certo? E quando essa pizza vem, ela vai estar toda dividida de forma igual, certo? Com tantos pedaços. Por quê? Para uma pessoa comer, certo? E as outras também comerem a mesma quantidade, para nenhum comer mais do que o outro. Então, é da mesma forma a regionalização. Significa o quê? Eu pego todo, divido em partes menores para melhor administrá-lo. E para que regionalizar? Felipe, lê aí para mim aqui na tela. Para que regionaliza? Para estudar melhor o espaço ou compreendê-lo para fins administrativos ou de planejamento. Beleza, então regionaliza-se para quê? Para estudar melhor o espaço, para compreender o espaço, certo? Para melhor administrar e também planejar o que vai ser feito nessa região, ok? E como regionalizar o mundo? Quais são as formas de regionalizar? Lá no primeiro slide nós falamos, voltando aqui, olha lá, ó, vamos lá. No primeiro slide, quando eu comecei a aula, eu falei que existem 2 critérios, certo? No globo, para falar de oceanos e continentes aí. Eu tenho critério geográfico-geológico e eu tenho critério histórico-cultural. Quando eu falo do critério geográfico-geológico, eu estou falando de aspectos naturais, como está distribuído, como está a distribuição das massas continentais no globo, certo? Quando eu falo do critério histórico-cultural, eu estou falando das línguas, das religiões, dos costumes, certo? E é o critério mais utilizado, que vai levar em consideração todo o processo histórico, certo? É uma forma de regionalizar? Ou não, gente? Essa aí, geográfico, geológico, histórico-cultural. É ou não é uma forma de regionalizar? Acho que é uma forma de regionalizar. Então, eu posso regionalizar o mundo com diversos critérios. Por continentes, como nós vimos, e dentro dos continentes existem 2 formas. O critério geográfico-geológico, certo? Ou histórico-cultural. Existem como eu posso também fazer um critério de que forma? Entre paisagens naturais, certo? Que eu sei que o globo é extremamente diverso, tem uma diversidade muito grande de paisagens, de tipo de vegetação, tipo de relevo, tipo de clima, certo? Outro critério que eu também posso regionalizar o mundo em separação em países ricos, países pobres, certo? Em relação a grandes culturas, certo? Então, regionalizar aí, gente, ó, nesse verdinho aqui, nesse box verde, está falando assim, ó, regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos nossos objetivos. Para que eu quero? Eu quero falar sobre o quê? Eu quero falar sobre continentes? Então, vamos separar em 2 critérios, histórico-cultural ou geográfico-geológico. Não, eu quero falar sobre paisagens naturais. Então, o que eu vou fazer? Quais são as paisagens que eu encontro em determinado lugar no globo? Certo? Então, eu posso regionalizar dessa forma. Não, eu quero
regionalizar o mundo entre países ricos e países pobres. Posso fazer isso? Posso fazer essa separação também, ok? Então, o regionalizar é isso. Eu pego todo, divido em partes menores para melhor compreensão, para melhor administração, para melhor planejamento. Vocês anotaram isso aí, gente? Igor Sim. e Felipe, anotou? Igor, Sim. você anotou? Anotei. Anotou? Beleza? Anotei. Então tá. Beleza. Bom, o que nós vamos ter aqui? Lá na página agora 27, está falando que, ou melhor, vamos voltar lá na página 26. Aqui vai falar as diversas formas de ver e estudar o mundo. É o que eu acabei de falar. A forma como eu vou regionalizar o mundo. Para qual critério que eu vou utilizar? Eu vou falar de continentes? Eu vou falar do mundo físico? Vou falar sobre paisagens naturais? Eu vou regionalizar ele como países ricos, países pobres? Como que vai ser regionalizado esse mundo? Conforme o que eu quero estudar, certo? Como que eu quero analisar esse mundo? Daí eu posso regionalizar ele com o critério que eu escolher, ok? Bom, lá na página 27, vai estar falando sobre as múltiplas regionalizações. O que significa? Que nós vamos ter, no contexto mundial, várias formas de regionalizar o mundo, certo? Por que nós vamos ter essas várias formas? Porque são contextos históricos, são guerras que passaram, são processos históricos, econômicos, crises econômicas, países ricos, países pobres, certo? Então, nós vamos ter essas várias regionalizações que nós vamos ver aí no percurso 3, várias formas de regionalizar, várias formas de quê? Como as nomenclaturas que essa regionalização pode ter. E a primeira que fala aí na página 27, ela fala a respeito da regionalização após a Segunda Guerra Mundial, certo? Onde eu vou ter uma ordem bipolar. Eu gostaria que vocês fossem anotando aí, certo? À medida que eu for falando aí. Eu estou na página 27, primeiro pontinho depois do número 4. Certo? Então, nós vamos ter o quê? Olha lá, que após o fim da guerra, os aliados dividiram-se em virtude das diferenças entre seus sistemas políticos, sociais e econômicos. Criaram-se, assim, dois polos de influência, um capitalista e outro socialista, certo? O que seria essa ordem bipolar? Significa dois polos de poder, certo? E eu vou ter Estados Unidos como capitalistas e eu vou ter União Soviética como socialista, certo? Os dois saem como vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo que eles saíram como vencedores, eles vão tentar fazer o quê? Vão tentar competir pela liderança do mundo aí, certo? Tentando ampliar a sua área de influência. Tanto os Estados Unidos como capitalistas, quanto a União Soviética como socialista. Por isso que é chamado de ordem bipolar. O que significa? Bipolar, dois polos de poder, ok? Vocês anotaram aqui essa parte, pessoal? Sim. Anotaram? Beleza. Então, agora eu vou ter também, lá na página 28, falando sobre a questão dessa outra regionalização aqui, ó. Só que voltando um pouquinho, o que eu vou voltar aqui, gente? Acho que eu pulei. Aqui. Quando eu falo dessa ordem bipolar, essa disputa entre capitalista e socialista vai gerar, após a Segunda Guerra, o que nós chamamos de Guerra Fria. Disputa, certo? Entre Estados Unidos e União Soviética aí. O que nós vamos ter aqui? Olha lá. Nós vamos ter a questão dessa disputa. Alguém sabe me dizer o que foi a Guerra Fria? Foi tipo uma guerra de ameaças, essas coisas assim? Isso, uma competição entre duas potências, certo? Entre o capitalismo e o socialismo, certo? Porque eles queriam fazer o quê? Uma ampliação da sua área de dominação. Queria influenciar os demais países do mundo. Isso foi a Guerra Fria. Ninguém se chocava diretamente, mas ficavam pelo quê? Tentando ampliar o seu poder,
certo? Tanto de um lado os capitalistas, como do outro de ordem socialista aí, tá? Então era uma disputa de poder, uma disputa de armamento, onde a população mundial estava o tempo inteiro preocupada com o que poderia acontecer com essa disputa, ok? Bom, agora nós vamos falar a respeito, e também essa Guerra Fria, ela pode ser chamada também de quê? Uma corrida armamentista. Puxa isso aí, lá na página 29 está escrito isso. Destaca aí lá na página 29. O que foi a Guerra Fria? Uma corrida armamentista, certo? Que assombrava o mundo com a possibilidade de outra guerra mundial aí, pelas duas superpotências aí, ok? Outro detalhe que eu vou ter lá na página 30, certo? Quando eu tenho a regionalização em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que significa isso aí? Vão ser o quê? Nomenclaturas que nós vamos ter a regionalização, né? Conforme com o passar do tempo, onde eu vou ter o quê? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A partir de 1950, certo? Começa a utilizar essas expressões aí em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Lê para mim, por favor, Felipe. Terceiro parágrafo, página 30. Diante desse quadro mundial... Tá. Diante desse quadro mundial, a partir da década de 1950, as expressões países desenvolvidos e países subdesenvolvidos começaram a ser amplamente utilizados, referindo-se respectivamente aos países com elevado desenvolvimento econômico e aqueles que não apresentavam tal desenvolvimento. Observa a figura 15. Beleza, então aqui nós vamos ter o quê? O que significava isso? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Lá na página 30 e 31 que está falando aí. Significa países com elevado desenvolvimento econômico, certo? E países que não apresentavam tal desenvolvimento. Só que nós vamos perceber aí, com o passar do tempo, que esse processo, essa nomenclatura de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos não cabia mais no contexto mundial. Por que não cabia mais no contexto mundial? Porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter países, como é o caso do Brasil, do México, da Argentina, da Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, que começam a se desenvolver, começam a se modernizar, começam a se industrializar, certo? Então, essa nomenclatura de países subdesenvolvidos e países desenvolvidos já não cabia para alguns países dentro do contexto mundial aí, ok? Outro tipo de regionalização em primeiro, segundo e terceiro mundos, lá na página 31, certo? O que nós vamos ter aí? Quando eu falo de primeiro, segundo e terceiro mundos, a primeira vez que essa expressão foi utilizada foi em 1952, pelo demógrafo francês Alfred Salve, certo? Que vai utilizar a expressão em terceiro mundo, certo? Que ele falava que significava o quê? Que eram países que não tinham participação nenhuma nas decisões políticas e mundiais, certo? E apresentavam atraso científico, tecnológico, econômico e social. Então, essa expressão em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, ela surge em 1952 por Alfred Salve, certo? Um demógrafo francês aí, certo? Onde ele vai colocar a expressão em três mundos, né? Terceiro mundo, onde essa expressão deixava claro o seguinte, que a participação política dos países de terceiro mundo não apresentavam apenas atraso científico, tecnológico, econômico e social, certo? Os países de primeiro mundo, como o mapa está mostrando aí, peraí, gente, deixa eu só fechar, deixa eu só passar aqui o carro do picolé, só um minutinho. Não é picolé, não, dos ovos, gente. Vamos lá, voltando. O que nós vamos ter aqui? A expressão primeiro mundo se referia aos países capitalistas, ok? Segundo mundo, aos socialistas de economia planificada. E terceiro mundo,
país capitalista subdesenvolvido, certo? Em 1990, nós vamos ter a expressão de segundo mundo, certo? Deixando de existir devido à queda do Muro de Berlim aí, ok? Tem alguma dúvida aí, pessoal, até agora? Eu gostaria que vocês marcassem na página 31 aí, ó, colocasse aí, ó, um risco, escreva aí importante, tá? Bom, agora, lá na página 33, vai falar em países do norte. Cadê? Aqui. Países do norte e países do sul, certo? Então, eu gostaria que alguém lesse para mim, ou o Felipe ou o Igor, que é bem pequenininho, só essa primeira parte, só esses 2 parágrafos, por favor. Página 32. Tá bom, vou ler então, calma aí. Deixa eu abrir a página, tá? Na outra, calma aí. Qual o negócio da página 32? Lá na página 32, países do norte e países do sul. Tá. Igor. Durante a década de 1980, a imprensa e os meios diplomáticos passaram a usar expressões norte para se referir aos países desenvolvidos e sul aos países subdesenvolvidos. Essas expressões têm como base a posição geográfica dos países no globo terrestre, embora não sejam em relação à linha equatorial. Por esse critério, o norte corresponde aos países situados ao norte dos países subdesenvolvidos, ou do sul, com a exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Ok, Igor. Então, aqui nós vamos ter nos países do norte e países do sul, essa expressão começa a ser usada em 1980, certo? Países do norte vai se referir aos países desenvolvidos, países do sul aos países subdesenvolvidos. E vai estar relacionado, essa nomenclatura aí, à posição geográfica dos países do globo, certo, gente? Então, nós vamos ter também essa nomenclatura, ela vai caindo em desuso, por quê? Lá na página 33 está falando, por quê? Nós vamos ter países como Singapura, Israel, Coreia do Sul, vão ter mudanças nos seus indicadores sociais, como a questão da esperança de vida, a taxa de mortalidade, saneamento básico, alfabetização, desenvolvimento industrial, centro de pesquisas científicas e tecnológicas. Então, essa expressão que surge na década de 80, com o passar do tempo, nós vamos ver que também ela vai cair em desuso, certo? Que ela não vai ser apropriada aí. Por quê? Porque nós vamos ter países que estavam considerados como países subdesenvolvidos, ou países do sul aí, mostrando que o crescimento dos dados em relação à população, certo? Esperança de vida mudou, taxa de mortalidade infantil reduziu, saneamento básico melhorou, a alfabetização da população melhorou também, ocorreu um desenvolvimento industrial, centro de pesquisas científicas e tecnológicos foram criados. Então, o que significa essa questão da regionalização? Isso é interessante para a gente perceber o quê? Que dentro do contexto mundial vai acontecendo mudanças, e essas mudanças vão aparecendo conforme o quê? Conforme a evolução das economias, conforme o desenvolvimento dos países, certo? Então, nós vamos ter essa mudança nessa forma de regionalizar, na forma de estudar o globo terrestre, ok? A forma como vai mudando as características dos países, das economias, certo? Os fatos históricos, ok? Por isso que lá no início eu falei o seguinte, que nós vamos ter 2 critérios, certo? Lá dos continentes. O histórico, cultural e o geográfico, geológico. Onde o histórico cultural é a forma mais utilizada hoje, certo? Porque ele vai levar em consideração a economia, os aspectos históricos, os aspectos culturais, econômicos, ok? Então, essa regionalização que foram feitas, essas regionalizações que foram feitas ao longo do tempo, nós conseguimos perceber o quê? A evolução de vários países, as mudanças que ocorreram no contexto histórico, ok? Bom, dúvida até aí, pessoal? Ai, meu Deus, faltou percurso 4 agora. Vamos lá, percurso 4, página 34. Vamos lá. Agora, aqui nesse percurso 4, ele vai falar sobre a questão das outras formas de regionalização do espaço mundial,
certo? E aqui vai começar a levar em consideração o quê? Ao desenvolvimento científico e tecnológico dos países, vai levar em consideração a produção dos países, vai levar em consideração o índice de desenvolvimento desses países, como que essa população está se desenvolvendo, certo? Vai falar sobre o desenvolvimento econômico e social também dessa população, ok? Vai falar também aqui lá na página 38, o que nós falamos sobre a questão de separação entre países tipo do norte, países tipo do sul, vai falar de países emergentes, certo? Então, nós vamos ter, nesse percurso 4, levando em consideração, além dos aspectos econômicos, vai estar falando, levando em consideração também os aspectos que vão de encontro à população. Como que essa população está? Ela está se alimentando bem? Como que essa população está? Como que está chegando a questão da informação para essa população? Certo? Todos têm acesso à internet? Todos têm acesso a uma boa alimentação? Como que está o desenvolvimento econômico dessa população? Certo? Então, nesse percurso 4, demonstra o quê? Que nós vamos ter mais uma forma de regionalizar o mundo, certo? Mas agora eles vão regionalizar de uma outra visão, através da visão do desenvolvimento econômico, certo? Além do desenvolvimento econômico, nós vamos ter também a questão da questão do desenvolvimento técnico-científico, certo? Do desenvolvimento da tecnologia. Como esses países estão em relação à questão dessa tecnologia? Como eles estão se desenvolvendo? E como que isso está chegando para essa população, ok? Então, esse percurso 4, ele vai estar falando desse desenvolvimento aí tecnológico. E nós vamos ter o quê? Quais são os dados aí? Eu vou ter o PIB, Produto Interno Bruto, certo? Eu vou ter o PIB per capita, que aí vai analisar o quê? Vai avaliar a importância da economia do país, certo? Mas não vai avaliar esses dados aí a distribuição da renda, como que está a vida das pessoas, como está a qualidade de vida dessas pessoas, ok? Vai falar também sobre o IDH, que vai relacionar a questão das condições de vida de um país, certo? Tem aqui também falando no percurso 4 a respeito do desenvolvimento econômico e social, onde eu vou ter Estados Unidos, Japão, certo? Onde eu vou ter o maior desenvolvimento em pesquisas, principais áreas de inovação tecnológica, ok, gente? Então, o que nós temos aí? Nós vamos ter, além dessas relações de poder, o que acontece? Nós vamos ter essas relações internacionais de tecnologia, nós vamos ter países exportadores de tecnologia, inovações tecnológicas. Outro detalhe que eu tenho aqui também, falando como que essa distribuição está chegando para a população, certo? Como que essa população está sendo atendida nesse novo modo de regionalizar o mundo. Dúvida? Dúvida? Não. Então, eu gostaria que vocês anotassem no percurso 4. Puxa uma setinha aí e anota aqui. Puxa aí o que eu vou falar agora. Posso? Pode. Posso? Então, vamos lá. Outras formas de regionalizar. 2 pontos. Outras formas de regionalizar. 2 pontos. Posso? Pode. Em relação à inovação científica e tecnológica, conforme o PIB, que é a soma total, né, de todos os bens e serviços produzidos em um país. Vai falar também do PIB per capita, que o PIB per capita é o quê? Vai relacionar a economia com a riqueza da população. Ok, gente?
Como que tá? Como que tá a questão da alimentação dessa população? Como que está a questão da educação, da alimentação, da habitação, da saúde, ok? Vai falar também do índice de desenvolvimento, certo? O Brasil, ele tem um índice de desenvolvimento, olha lá, gente, 0,754 aqui, ó, posição 79 em relação ao desenvolvimento humano. O que significa aqui? Significa que nós vamos ter 7,9, nós estamos em um índice elevado aqui, certo? O que acontece? Só que esse dado aqui vai camuflar o quê? O que acontece dentro do território nacional. Todas as dificuldades com que a população enfrenta. Não é colocado os dados como que essa população está sendo assistida, certo? Então, somou todos esses dados aí, certo? Mas não colocou como, não reflete na verdade, como que essa população está sendo atendida, ok? Bom, outro detalhe, isso aí vocês vão ver lá na página 37, marque a página 37 aí, por favor, onde fala que dentro do território nacional nós vamos ter diferenças regionais, onde as regiões, elas vão ser atendidas de forma diferente, certo? Nós vamos ter contrastes dentro do território brasileiro aí, certo? E nós vamos ter também a questão do desenvolvimento econômico e social dessa população, certo? Como que é a economia desse país, como que essa sociedade está, o que está acontecendo com essa sociedade aí, ok? Nós vamos ter aqui, ó, pessoal, falando sobre essa questão da regionalização. Então, olha lá, vocês anotaram aí? Anotou? Sim. Então, em relação ao produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços, vai falar a respeito também como que está a renda dessa população, como que está o índice de IDH, como que está a expectativa de vida, como está a educação dessa população, como que está a renda, certo? Só que nessa questão do IDH aí, do Índice de Desenvolvimento Humano, a gente vai perceber o quê? A diferença entre as regiões aí, ok? Daí nós vamos ter também, quando eu falo de nível de desenvolvimento econômico e social, que está lá na página 38, vai estar falando entre, novamente, olha lá, países tipo do norte e países tipo do sul, certo? Onde vai ter toda essa classificação aí, ok, pessoal? Bom, alguma dúvida? Alguma dúvida, meninos? Nenhuma. Não. Beleza, Felipe e Igor. Qual que é, olha lá, quando eu falo do percurso 4, eu tenho que lembrar do quê? Quais são os fatores? Como que é esse desenvolvimento econômico? Como que é essa regionalização? Como que ela é feita? Certo? Olha lá, porque fala assim, ó, segundo o desenvolvimento científico e tecnológico, certo? Então, eu vou ter que dados? Eu vou ter o PIB, eu vou ter a renda, a distribuição de renda, eu vou ter o índice de desenvolvimento humano, certo? Onde leva em consideração a expectativa de vida, a educação, a renda, tá? Só que esses dados aqui não refletem, gente, o que a população passa internamente dentro dos territórios, ok? Isso aqui vai ser, esses dados, eles servem para quê? Para fazer um comparativo entre países e não mostrar realmente a situação interna de cada país, ok? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Dúvida? Não, tá tranquilo? Tá tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, vocês mandem aí para a Vanessa e ela me fala. Ok, pessoal? Ok? Sim, sim. Beijinho para vocês. Hoje vocês têm mais aulas? Eu não. Tem não? Igor, você tem mais aulas? Também não. Tem não? Então tá. Tô sentindo falta na aula, viu, Igor?